Graça e paz, bom dia. Que hoje seja mais um daqueles dias maravilhosos na nossa vida e que o Senhor continue te abençoando, nos abençoando. Lembrando ao pessoal aqui da IBCR, os nossos membros e frequentadores, que hoje temos células ou célula, né? Então você visite a célula hoje e seja edificado e abençoe pessoas também. Hoje também às 22 horas nós temos aqui o programadamente, se Deus permitir. Louvo a Deus pela sua vida que já está aqui conosco, já está entrando na live para a oração. Louvo a Deus que a visão do Senhor de restaurar a cidade não é somente sobre São Miguel do Guaporé, mas sobre todas as cidades que ele tem chamado pessoas para estarem buscando a presença dele, buscando a reconstrução de Deus, a reconstrução espiritual na vida da cidade. Deus, quando leva o povo para o cativeiro, o povo começa a se desanimar, o povo não quer gerar filhos, não quer construir casas, porque eles estão vivendo o cativeiro. Então o Senhor diz para eles assim: busquem o bem da cidade, ore pela cidade, ore pela prosperidade da cidade, porque na prosperidade, na paz da cidade, vocês terão paz e prosperidade também. Gosto muito de um outro provérbio que diz: na bênção do justo a cidade é abençoada. Bem como tenho lembrado a igreja a qual pastoreio e a todos aqueles que eu posso fazer isso, é que a cura da terra, ela depende do perdão dos pecados da igreja. Porque o Senhor fala para Salomão o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, se decidir se humilhar, orar, buscar a face dele, se converter dos maus caminhos, ele diz que ouviria do céu, perdoaria os nossos pecados e então sararia a nossa terra. Então nós estamos aqui. A igreja não está aqui porque algum pastor fundou, alguma família fundou, alguém pensou nessa ideia de começar algo assim. A igreja está aqui porque Jesus disse: edificarei a minha igreja. E a igreja que Jesus edificou, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Portanto, a igreja está aqui para avançar contra as portas do inferno, as divisas, né? Os muros que o Satanás vem invadindo cada vez mais, aumentando o território, ou pelo menos tentando aumentar o seu território. Mas o inimigo, ele só entra onde há brecha e onde há legalidade. É por isso que quando Neemias sabe da situação dos muros de Jerusalém, que estavam fendidos, estavam quebrados, derrubados, ele então entra numa angústia. David Wilkerson, uma vez, ele pregou sobre o tema um chamado à angústia. Há poucos dias eu estava falando com alguém dizendo que o servo de Deus, a igreja do Senhor, que não esteja vivendo, o servo do Senhor que não esteja vivendo uma angústia, precisa rever
a sua condição de servo do Senhor. Por quê? Porque é praticamente impossível ver a situação espiritual que se encontra o povo no nosso tempo e não nos angustiarmos. Portanto, o que aconteceu com Neemias não devemos ver como uma coisa especial ou rara ou anormal, porque seria normal um servo do Senhor se angustiar ao observar, ao perceber a miséria, os muros derrubados, as portas queimadas, e o inimigo ele só vai entrar através de brechas no muro, através das legalidades das portas abertas. Então é por isso que nós estamos numa campanha de oração, buscando a presença do Pai acerca da reconstrução espiritual, dos muros espirituais da nossa cidade. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que tem participado da live, tem orado comigo. E sei que é, na realidade, dificuldade para muitos de nós, para muitos que estão vendo a live agora. Para muitos de nós é uma dificuldade levantar tão cedo para orar, levantar tão cedo para fazer qualquer coisa, mas porque a gente entende como uma obrigação da gente levantar para ir para o trabalho, levantar para ir viajar, levantar para ir fazer alguma coisa para nós, talvez para marcar uma consulta. Nas grandes cidades, pessoas dormem nas portas dos hospitais, nas filas, para conseguir uma consulta. E nós temos muitas vezes dificuldade, sim, de levantar pela manhã para orar. E eu quero aqui honrar a vida de vocês que têm se colocado diante do Senhor para abandonar a cama no horário desse e buscar a presença do Pai. E falando nisso, estamos aí, como disse ontem, na reta final da nossa campanha. Hoje eu quero ler com você o versículo 9 do capítulo 6 de Neemias. Diz assim: porque todos eles, está falando aqui do inimigo, dos inimigos, todos eles procuravam atemorizar-nos. O medo nos paralisa. O medo nos faz retroceder. O medo nos faz desviar até mesmo do caminho. Imagina você caminhando por uma via, por uma estrada, por um trilho, e de repente algo que você tem medo, um bicho que você tem medo, alguma coisa que você tenha medo, se coloca no seu caminho. Primeiro você para. Isso é natural. Segundo, você olha para os lados e vê se tem alguma forma de você continuar a sua caminhada, desviando-se daquele caminho, daquele trilho, porque aquilo que te faz medo, aquilo que te atemoriza, está no meio do seu caminho. E se você vê que não vai dar para você mudar a rota, sair do caminho, e também não vai poder continuar ficando parado ali, você retrocede, volta. Porque algo que te atemorizava se colocou no seu caminho. Olha o que Neemias está falando aqui. Todos eles, todos os inimigos,
todo o trabalho do inimigo, todas as investidas do inimigo, tinha como objetivo, como alvo, atemorizar o povo de Deus. Então ele dizia assim: todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra. Você não vai continuar. Você não vai resistir. Lembra que nós falamos sobre resistência diante da persistência de Satanás? A nossa resistência diante da persistência do inimigo? Aqui ele está dizendo o seguinte: todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Se você for observar, essa palavra aqui é Neemias traçando um histórico de todo o período da obra, de toda a extensão e todo o tempo em que se estavam construindo o muro. O inimigo sempre tentou atemorizar, dizendo para ele: vocês são fracos, vocês não têm fé suficiente para isso, vocês vão desistir, vocês vão retroceder, vocês vão parar, as mãos de vocês vão largar essa obra. Até porque a última tentativa que haviam feito é de chamá-lo para ir congregar com eles e para deixar a obra lá. É interessante que nesse tempo, segundo Neemias, o muro já estava edificado, não tinha mais brecha no muro, o muro já estava pronto, mas faltava algo ali. Então o muro já estava todo construído, mas a obra ainda não havia sido terminada. Escuta isso: o muro estava todo construído, mas a obra ainda não havia terminado. Havia algo por fazer ainda. Se você for analisar, ainda não chegamos aos 52 dias daquela obra. E agora Neemias constata uma coisa. Neemias percebe algo. Talvez é isso que tem a ver com aquilo que nós já falamos durante essas lives. A necessidade de discernimento. Nós precisamos buscar discernimento, porque muitas vezes, em muitas ocasiões, que o inimigo tenta nos dissuadir da obra, ele não faz isso oferecendo coisa ruim, não faz isso amedrontando, não faz isso ameaçando. A maioria das vezes ele faz isso oferecendo algo que na nossa visão humana parece melhor. Se você for analisar bem, quando Abraão ele fala com Ló para que Ló escolhesse um lado, escolhesse uma direção, para que Ló escolhesse para que os pastores dos dois não continuassem numa confusão, a Bíblia diz que Ló olha para as campinas do Jordão. E ele olha, e o olhar dele, e a visão dele, ele olha para aquelas campinas e diz que aos olhos dele parecia o jardim de Deus. Então muitas vezes nós precisamos tomar cuidado, porque os nossos olhos humanos podem nos enganar. Não me lembro se foi ontem, se foi um outro dia, nós falamos aqui sobre a abertura dos olhos espirituais. Porque com os olhos humanos, nós vemos um povo do mesmo jeito de nós, praticando as mesmas coisas. E talvez até mesmo os nossos olhos humanos nos levam a invejar, dizendo que o outro que não serve a Deus está vivendo de uma forma melhor. Então, voltando aqui, ele vai dizer que a forma de atemorizá-los era dizendo: as suas mãos vão deixar essa obra.
Parece que eles estavam lembrando ou pensando no poder que existe nas palavras lançadas. E eles lançaram as palavras: suas mãos largarão a obra, e então não terminará a obra, não se efetuará. E quando Neemias ele constata isso, o versículo termina com uma oração pequena. Eu chamaria essa de pequena, grande oração. Porque não é as muitas palavras na nossa oração, não é uma oração longa, mas é uma oração que venha do profundo da nossa alma, do profundo do nosso entendimento, principalmente de quem somos e de quem é Deus. Então, se você for analisar, ele termina o versículo 9 orando e dizendo: agora, pois, ó Deus, fortalece as nossas mãos. Diante das ofertas, diante das ameaças, diante das palavras que buscam atemorizar, Neemias ele percebe algo que você já sabe, que eu já sei, mas que precisamos lembrar todos os dias. É aquela palavra de Jesus em João 15, versículo 5, que diz: sem mim nada podeis fazer. Paulo parece que, lembrando dessas palavras de Jesus, ele fala de um outro lado e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, na verdade, a ideia de que sem oração, sem busca, sem meditação na palavra, sem obediência, sem o entendimento de quem somos. Nós falamos aqui sobre se eu sei, se eu tenho convicção de quem sou em Deus. Então, quando nós temos essa visão correta de quem somos, talvez a nossa oração de todos os dias de manhã, não apenas na campanha, não apenas no dia, no 49º dia da campanha, não só apenas nesse dia, mas em todos os dias. Nós devíamos levantar pela manhã e orar assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. As mãos têm a ver com aquilo que fazemos, tem a ver com as nossas obras. E então, a busca hoje, a busca desse versículo, nessa jornada de uma reconstrução, é buscando fortalecimento. E quando é que nós vamos orar dessa maneira? Nós vamos orar dessa maneira quando nós percebemos, quando nós entendemos, quando nós reconhecemos que não podemos por nós mesmos. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Eu sempre digo que, biblicamente falando, a força, a nossa força, está no reconhecimento da nossa fraqueza. A sua força, ela reside no fato de você reconhecer a sua fraqueza. Paulo disse isso. Ele disse assim: quando estou fraco, então sou forte. Mas quando penso que sou forte, eis aí eu fraco. Então, na verdade, é preciso que a gente entenda isso de uma forma muito especial. O nosso reconhecimento da nossa fraqueza
da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. A gente precisa entender isso. E a pergunta de hoje, porque durante toda a nossa série, a não ser que isso mude a partir de hoje até o finalzinho, todos os dias nós fomos colocados diante de uma pergunta. E a pergunta de hoje é: eu tenho consciência da minha dependência? Eu tenho consciência da minha dependência de Deus? Eu tenho consciência de que por mim mesmo eu não vou conseguir? Porque só tem uma coisa biblicamente que pode adentrar ao espírito do homem. Existe uma coisa só que pode penetrar no homem a ponto de dividir, de passar pela divisão entre alma e espírito. E esse instrumento maravilhoso, essa espada tremenda que pode fazer isso, essa espada afiada que pode entrar e inclusive encontrar a divisão entre alma e espírito, é a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui todas as manhãs é nos colocando diante da palavra de Deus. Eu reconheço, eu tenho consciência da minha dependência. Eu dependo do Senhor. Você depende do Senhor. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos do poder de Deus. Até porque Deus é todo poderoso. Então não há poder de mim mesmo. Eu não tenho poder gerado em mim mesmo, criado em mim mesmo, seja por qualquer coisa que eu faça. Não há nada que eu faça ou deixe de fazer nesse mundo que me torne uma pessoa que tenha poder, seja ele o mínimo possível. Porque Deus disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1, ele vai declarar, fazer uma autodeclaração dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. E lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 17, a Bíblia relata que a igreja do Senhor na eternidade está cantando: damos graças, louvamos ao Deus Todo-Poderoso. Se ele é Todo-Poderoso, então só há poder em nós se Deus estiver em nós. Só há poder em você quando Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em você. Então, é aquilo que Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele, quando eu estou naquele que me fortalece. Ou seja, de mim mesmo não tenho poder algum. Jesus declara que sem ele nada podemos fazer. A mínima coisa. Então que eu e você possamos ser fortes o bastante para reconhecer a nossa fraqueza, a nossa dependência de Deus. Temos orado pela reconstrução dos muros espirituais das nossas cidades, e aqui na nossa live vejo pessoas que não são da nossa cidade, que são de outras cidades e que estão também buscando a presença do Pai juntamente comigo nesse período de campanha, e creio que de alguma maneira, em alguns momentos, talvez em horários diferentes, mas nós queremos estar sempre abrindo lives para orarmos juntos aqui pelas nossas cidades. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós exaltamos o nome do Senhor pelo privilégio de mais uma manhã. De mais uma manhã estarmos, ó Deus, na sua gloriosa e poderosa presença. Estamos aqui hoje, ó Deus, para reconhecer que não podemos sem o Senhor.
reconhecer que não conseguiremos sem o Senhor, reconhecer que a obra ela não se efetuará se o Senhor não for conosco. Eu acho que nisso o inimigo tinha razão em dizer: a obra não se efetuará, mas isso é se o Senhor não estiver conosco. Mas o Senhor estando conosco, não há obra nesse mundo que não possa ser feita, porque o Senhor é o Deus todo-poderoso, e eu creio que esse poder do Senhor, ele se efetuará, ele se manifestará na vida das nossas cidades, e as nossas cidades serão impactadas pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, eu creio nisso. Então, ó Deus, hoje a nossa oração é a oração de Neemias no versículo 9 do capítulo 6. Ó Senhor, fortalece as nossas mãos. Fortalece, ó Deus, para que diante daquilo que nos atemoriza ou que tenta nos atemorizar, que não retrocedamos, que não saiamos do foco e que não paremos, mas que nós possamos caminhar, que nós possamos enfrentar, porque a sua palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós queremos, ó Deus, não ser uma igreja denominacional, não queremos ser uma igreja nominal, não queremos ser uma igreja local, onde há um templo, onde há uma placa, mas queremos, ó Deus, ser a igreja do Senhor, a igreja a qual o Senhor edificou, a igreja a qual o Senhor disse que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela. Pai, em nome de Jesus, coloca-nos, ó Deus, nessa posição, coloca-nos, ó Deus, nesse lugar e dá-nos, ó Deus, força, fortalece as nossas mãos e a vitória é certa no nome de Jesus. É assim que cremos, é assim que oramos, é assim que clamamos ao Senhor e fazemos isso em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado, maravilhoso, e até amanhã às 5h30 da manhã, se Deus quiser. Eu sei que muitos que estão vendo a live não é 5h30 da manhã, mas 6h30. Deus abençoe em nome de Jesus.